Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza, e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui mais um replante naqueles pratinhos de cimento que eu fiz. Eu vou escolher um desses pratinhos aí e eu vou estar replantando mais um exemplar aqui de orquídea. Dessa vez vai ser um híbridozinho aqui de Cattleya, um cruzamento entre ABLC, Disto Newberry e BLC Chunier. São dois exemplares de orquídea, são dois híbridos, na verdade, muito lindo. E essa junção aí, na verdade, esse cruzamento, eu creio que será um verdadeiro espetáculo. E eu vou fazer aqui o replante. Vou utilizar para fixar a orquídea o amarrio, ou enforca-gato, como a gente conhece aí, como eu conheço aqui na minha região, não sei aí na região de vocês como é que se chama. E a gente precisa também olhar aí o lado que ele trava. Eu não gosto, confesso pessoal, que eu não gosto de utilizar esse enforca-gato, não. Eu prefiro o barbante, porque depois que a orquídea se fixa muito rápido nessa forma de cultivo aqui que eu cultivo as minhas orquídeas. E aí o que é que acontece? Quando o barbante apodrece, eu removo ali e fica somente a orquídea ali fixada. O enforca-gato já é um pouco mais complicado, porque pode também, de certa forma, se a gente apertar demais, danificar o rizoma da orquídea e acabar prejudicando o desenvolvimento dela ou contaminando por doença. Depois também para poder retirar é um pouco mais complicado e eu gosto de praticidade. Então a gente vai, posiciona a orquídea aí no pratinho, como a gente quer. Observa aí o lado que vai travar, porque se a gente não colocar do lado correto, não trava. E a gente vai ali posicionando a orquídea. A princípio não precisa colocar substrato, porque eu vou utilizar pouquíssimo substrato, porque esse é o objetivo. Quando a gente faz assim, o enraizamento é muito rápido, a gente só precisa ter cuidado com a rega e com a adubação. E a gente pode estar replantando aí a nossa orquídea e depois que a gente fixar, né, é que a gente vai colocar um pouco de substrato. Eu vou utilizar um pouquinho de casca de macadâmia e um pouco de esfagno, tudo muito pouco. Aí passa pelos furos, quando a gente estiver fazendo o pratinho, é interessante que a gente já deixe esses furos aí para poder drenar e também para poder a gente passar aí o amarrio ou o barbante, ou seja lá o que for que você for utilizar para poder estar fixando a sua orquídea. Como, por exemplo, aquele fio de malha também é muito bom. Ele fixa muito bem a orquídea e também não causa nenhum dano ao rizoma. Então, eu prefiro o barbante ou o fio de malha, porque é muito bom. E depois a gente também pode estar retirando o fio de malha. Então, trava, enfia aí nesse furo que ele tem aí, ela tem o enforca-gato tem um encaixe aí a gente precisa ver o lado direitinho, eu já ia colocando aí do lado errado, e a gente vê o lado direitinho, e aí a gente amarra, enfia naquele furo e vai travando. E à medida que a gente vai puxando, ele vai travando, puxando, travando. É assim que funciona o enforca-gato. Se precisar utilizar mais de um, utiliza. Se não precisar, às vezes um só resolve o problema. O objetivo mesmo é deixar a orquídea firme, porque toda vez que a gente faz um replante, a orquídea precisa ficar muito firme, porque se não ficar firme, pode ter certeza que a gente vai ter problema aí no enraizamento, porque não pode ficar atritando as raízes se desenvolvendo e a orquídea balançando para lá e para cá e atritando com o substrato, com a superfície aí do vaso. Né? Então, a orquídea precisa estar muito firme, que é para poder, quando as raízes forem emitidas, ela se fixar e não ficar saltando. E aí, pronto. Também depois que a orquídea se fixar, aí já era. Aí eu coloquei o enforca-gato e não apertei completamente ainda, mas eu já estou colocando aí
o substrato. Vou colocar um pouco de casca de macadâmia, como vocês estão vendo aí. E vou também pôr um pouco de esfagno por cima. Zenivaldo, por que o esfagno? O esfagno é importante porque, como eu estou utilizando aqui o mínimo possível de substrato, então seca rápido. Então o esfagno eu utilizo para poder reter um pouco mais de umidade. Porque o objetivo é justamente esse, é diminuir o excesso de substrato. Porque eu tenho essa preocupação principalmente quando é período de muita chuva. Então, dessa forma aí, eu consigo controlar mais as regas das minhas orquídeas, porque no tempo seco eu posso estar regando mais vezes. E quando estiver chovendo, eu não preciso regar, entendeu? E não vou me preocupar com o excesso de umidade aí no substrato, que causa apodrecimento de raízes, causa doenças, como por exemplo, o fungo causador da podridão negra, o fungo causador da canela seca e também a bactéria causadora da podridão mole. Então, assim, tudo isso é feito de caso pensado. Então, o meu objetivo no meu cultivo de orquídeas foi justamente esse: diminuir a quantidade de substrato, justamente para poder acabar com esse problema, né? Acabou pelo menos acabar com a preocupação do excesso de umidade nos períodos chuvosos. Graças a Deus não tive mais, depois que eu comecei a cultivar dessa forma, eu não tive mais tantos problemas com podridão negra. Agora, claro que também não basta só isso. A podridão negra também, ela pode acabar contaminando a sua orquídea, mesmo que você cultive dessa forma. Basta você pegar a sua orquídea, colocar no solo, molhado, ali pode ter o fungo ali no solo e acabar contaminando o substrato e acabar contaminando a sua orquídea também. Então, nada de ficar pegando os vasos de orquídeas e colocando no chão. Sempre colocando em cima de uma superfície lisa e você não vai correr o risco de estar contaminando aí a sua orquídea. Aí eu apertei, passei aí o enforca-gato, vou apertando até a orquídea ficar firme e aí pronto. E aí depois eu corto o excesso e já está a orquídea plantada. Muito fácil, pessoal, muito prático. Pense numa técnica de cultivo boa. Eu sou suspeito para falar, mas só fazendo. Uma técnica barata, uma técnica prática e com resultados maravilhosos. Então está aí o replante feito, pessoal. Uma coisa bem interessante que a gente precisa observar bem é sempre colocar a frente para o meio do vaso. Então a gente coloca a orquídea aí na borda do vaso, fixa ela aí, com a frente para o meio do vaso, justamente para poder ter espaço para ela crescer e enraizar aí nas bordas do vaso. Então, a gente precisa observar muito bem isso. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Podem deixar lá também seus comentários, dúvidas, sugestões e a gente vai dialogando. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.